Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade, por esse momento, ó Deus, de estarmos aqui, Senhor, para aprender a Tua Palavra. Ó Deus Santo, Deus bendito, que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos dê graça. Abra nossa mente, nosso entendimento, Senhor, para compreender, Senhor, esta Palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá para... Vamos lá. Não, mas pode ficar aí, né? É discipulado, mas pode ficar aí. Mas nós. Deixa eu só... Vamos tratar sobre a igreja aí na nossa página. Aí tu faz a chamada aqui, por favor. Cadê o negócio da ofertada aqui? Igreja, o significado da palavra é de origem grega, que se chama eclésia, né? Significa tirados para fora. Aí, sua fundação, ela tem no Pentecostes, né? No dia de Pentecostes, ali em Atos 2, que vem a descida do Espírito Santo, vem sobre aqueles 120 irmãos que estavam reunidos, né? E o interessante é que a festa do Pentecostes celebra a colheita, né? A colheita, na cultura judaica, celebra a colheita, a bênção de Deus sobre a colheita. E o interessante é que o crescimento da igreja, o início, se deu justamente no dia de Pentecostes, que começou o quê agora? O crescimento da igreja. Agora a colheita da igreja, né, das pessoas que estavam sendo salvas, e é bem interessante esse paralelo, né? Não é por acaso que eles se convertem e o início se dá no Pentecostes. O alicerce, o fundamento da igreja é Cristo, como está aqui, 1 Coríntios 3,11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus, ele é a nossa base, é o nosso alicerce. Então a igreja tem que ser edificada tendo Jesus como centro, como a base, né? A sua palavra como a base. A gente não pode inventar coisas e edificar a igreja fora de outras coisas, a não ser na base. Então, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele é a pedra angular, é a pedra de esquina, é aquela pedra principal que servia de alicerce, né? Que antigamente se usava muita pedra para fazer alicerce. Vamos lá, sua natureza. 4 aqui. A igreja é um organismo vivo. E como organismo, é o corpo imortal do Cristo vivo, sendo ele mesmo a cabeça da igreja. Dele foi a vida espiritual que mantém vivo esse organismo. E aí aqui cita um versículo, né? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo,
do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, a igreja ela é um organismo vivo, não um organismo morto. Ela é dinâmica. Por isso que tem a ação do Espírito Santo de Deus na igreja, para dar o dinamismo. Tem a pregação da palavra, e após a pregação da palavra, Deus usa alguém num milagre, numa profecia, e alguma coisa nesse sentido. Então você vê assim, o dinamismo, a operação, a liberdade do Espírito de Deus trabalhar na igreja. A gente não pode ter uma coisa mecânica, ser mecânico, né? O culto não pode ser mecânico. Embora ele tenha assim, né? A nossa liturgia básica é o quê? Da igreja. Faz a oração, canta os hinos da harpa, faz a leitura oficial, distribui as oportunidades. Aí depois tem a palavra e o término. Basicamente é assim. Então, só que nós não podemos ficar presos a isso. Não significa que todo culto Deus vai mudar, né? Porque tem aqueles radicalismos, né? Não significa que todo culto Deus vai mudar a liturgia, porque Deus ele preza pela ordem e a decência. Mas vão ter momentos que quando Deus quer operar, ele simplesmente quando ele quiser operar, a gente tem que ter a sensibilidade de que é o momento que ele está querendo trabalhar e deixar fluir. Igual, por exemplo, nossos cultos geralmente acabam 9 horas. Mas se Deus estiver operando, se Deus estiver trabalhando, deixa Deus trabalhar. Passa da hora, aí tem gente que fica lá, com um olhão no relógio, não chegar em casa não vai fazer nada, às vezes vai sentar e ver televisão, e aí passa um pouquinho, aí a pessoa já fica atribulada. É o que eu falo. Em regra, acaba assim no horário de 9 horas, mas se passar, a gente tem que entender que Deus quis. Mas também não é assim. Tem igrejas também que todo culto passa da hora. Todo culto. Aí também não, aí já é bagunça. Né? Aí já é bagunça. Então a gente tem que ter assim. E a igreja, a natureza da igreja ela é um organismo vivo. Nós formamos um corpo. Nós somos um corpo. E o cabeça desse corpo é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Então, aí ele fala que para a edificação da igreja, aqui no segundo parágrafo, ele institui ministérios e ofícios dentro dela. Então, há uns, pois Deus na igreja, primeiramente apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagre, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Aí ele deu uns como pastores, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, esses ministérios e esses ofícios é para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Nós estamos aí na página 11, Mariana, no número 4. Então, o que acontece? A igreja ela tem tem as pessoas que têm os seus cargos, tem os ministérios, tudo é em prol do corpo, em prol da igreja. E a gente tem esses ministérios, essas divisões. 5. Sua dimensão. Aí a igreja divide-se em universal, invisível ou invisível, igreja visível ou militante, igreja local. Página 12 agora. Sem olhar aí, para vocês, o que seria igreja universal? Não é a de Edir Macedo, não. O que seria igreja universal, assim, para vocês? Oi? Não. Universal tem a ver com o universo, mas não é nesse sentido. Aqui, igreja universal. Tem mais chuta aí? Sem olhar, rapaz. Tem chuta aí? Quando se fala igreja universal ou invisível, é aquela que já está formada no plano de Deus desde a eternidade. É a igreja formada por todos
todos os salvos ao redor do mundo. Então, obrigado. Essa é a igreja, né? É a igreja dos salvos de todos os lugares. É a Assembleia Universal. Então, é a igreja universal, a igreja como um todo, Aí aqui tem a igreja visível militante, que é na letra B, que é aquela que se encontra espalhada pelo mundo em todas as igrejas locais e até fora delas. Então, e a igreja local, obviamente, é a que a gente congrega, né? A nossa igreja geograficamente situada no Parque Rio Branco, tal, a nossa igreja está aqui, é a nossa igreja local. Então tem a igreja universal, é a igreja universal, a igreja visível, né? É a igreja ao redor do mundo. Porque nós temos que entender que nós somos a igreja, nós juntos somos um corpo e nós fazemos a igreja. Aí tem a igreja instituição, a igreja física, que é onde a gente congrega, que tem um CNPJ, que tem uma administração e por aí vai. Mas aí tem a igreja universal. Aí a administração da igreja. Aí aqui ele fala, no 6, que para administrar a igreja local, o Senhor instituiu os ofícios de pastor, presbíteros e diáconos, cabendo ao primeiro, qual primeiro? O pastor, né? A superintendência geral do trabalho. O segundo, quem é segundo? O presbítero. A coadjuvância no governo da igreja. E o terceiro, da beneficência. Quem é esse terceiro? É o diácono. Então, o pastor fica responsável pela superintendência geral do trabalho. O presbítero fica auxiliando no governo da igreja, né? Auxiliando o pastor ali diretamente, e o diácono é responsável mais por essa parte da ação social, da beneficência, tem a ver com a ação social, do trabalho que você vai ajudar os mais necessitados, carentes. Então, é um trabalho mais dessa questão de serviço. Embora a palavra diácono signifique serviço, diaconia, né? Serviço, o serviço ele tem que estar ele tem que estar dentro da gente, porque o reino de Deus é servir, é serviço. Então a diaconia ela tem que fazer parte das nossas vidas. Então vocês estão aí jovens, então é servir. O reino de Deus é servir ao próximo, é servir a igreja, é servir a Deus, de um modo geral. E a finalidade da igreja? A igreja foi fundada por Jesus Cristo com finalidades específicas, a saber, primeiro, prestar culto a Deus. Então, nós estamos aqui prestando culto a Deus. A gente não vem para a igreja para assistir culto. A gente vem à igreja para prestar culto a Deus, que é uma diferença grande. Assistir é quando a pessoa vem e não se interage. Não interage, ela fica lá, sentada lá assim, ó. Tanto fez, tanto faz, fica indiferente, sabe? E a pessoa não, o verdadeiro adorador, ele vem prestar culto, ele vem oferecer, ele se oferece para Deus naquele momento. E como diz aqui, que rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nós temos que nos apresentar diante de Deus, oferecendo de corpo e alma e espírito, adorando, glorificando, cantando, buscando. Então você está prestando culto a Deus, você está participando do culto. Não, você não está ali como um mero espectador ali, só igual você senta na frente da tua televisão e vai ver um filme. Não. O culto, a finalidade da igreja ser fundada, de nos reunirmos como igreja, é prestar culto. Outra coisa, letra B.
anunciar o evangelho e fazer discípulos. Aí aqui tem uma citação de Marcos 16:15 que diz: e disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí agora cita Mateus 28:19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então a igreja, a finalidade dela é o quê? Anunciar o evangelho e fazer discípulos. Anunciar o reino de Deus e pregar a palavra, fazer discípulos. O importante, igual, por exemplo, vocês estão num discipulado. E esse trabalho é de extrema importância, porque você está sentando para estudar a palavra, você está sentado para ser moldado, ser formado, né, discípulo. Então, a escola bíblica dominical também tem esse caráter de discipulado. É o momento que você está estudando, você está ali meditando, você está sendo formado para ser um cidadão do reino dos céus, para ser um cristão. Então, o discipulado ele é muito importante na igreja. Então, anunciar o reino de Deus e fazer discípulos, porque a gente tem que anunciar o reino de Deus. Aí a pessoa se converte, aí vai fazer o quê? Aí você vai discipular essa pessoa, você vai ensinar, você vai tornar aquela pessoa um discípulo de Cristo. Vocês sabiam que cristãos significam pequenos cristos? Então, pequenos cristos. Então, lá no começo da igreja, eles eram chamados de cristãos e tudo. Então, cristãos significa isso, pequenos cristos. Então, nós temos que refletir os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente tem que dar um exemplo, a gente tem que ser exemplo daquilo. Letra C, aí na página 12. Edificar a vida espiritual dos seus membros. Aí diz assim, ó. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos... Texto aí, ó. Letra C. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então, a gente, como igreja, a gente edifica a vida espiritual um do outro, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, que é o Cristo. Então, falou de cabeça, quando se relaciona corpo de Cristo, falou em cabeça, você já vai já pensa logo em Cristo. Porque quando eu estiver falando de marido e mulher, aí o cabeça da casa é o homem, tá? Mas quando eu estiver falando de corpo de igreja, o cabeça é Cristo. Então, aí fala assim que nós devemos seguir a verdade em amor, crescendo em tudo em Cristo, de quem todo o corpo, aí o corpo é o quê? Ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Então, cada pessoa, cada parte desse corpo, ele trabalha em sincronia para que as pessoas sejam edificadas, as pessoas cresçam em amor, cresçam na comunhão, cresçam nos relacionamentos. Então, é isso, tem um corpo, esse corpo existem vários membros e juntos nós estamos... Cada membro tem a sua responsabilidade, tem a sua importância, e aí juntos nós estamos trabalhando num propósito. Na letra D, a finalidade da igreja é cuidar da beneficência, ou seja, é cuidar da ação social, dessa parte social, do caráter social da igreja. A igreja tem o quê? Nós temos a nossa ação social, que é irmã Toninha e irmã Margarete que tomam conta. Aí elas são responsáveis por essa parte. Aí o que elas fazem?
elas designam as cestas básicas para aqueles que estão em necessidade, estão precisando. Então, a igreja ela tem essa responsabilidade, a igreja ela tem que fazer isso. Se a igreja não operar dessa forma, se ela não fizer esse trabalho, ela está falhando como igreja. Porque a igreja ela tem que esse caráter assistencial, de dar assistência. Só que é assim, não é uma assistência eterna. Porque senão a pessoa fica lá acomodada, né? E tudo, não. A gente supre a necessidade daquele irmão, daquela irmã, mas até que ela consiga se estabelecer. Conseguiu se estabelecer, já corta a cesta. Aqui no máximo, eu já falei para a irmã Toninha, no máximo 6 meses de cesta básica. Passou de 6 meses, aí corta. Aí corta a cesta básica e passa, e a gente vê outros que estão em necessidade, porque às vezes tem pessoas que têm necessidade, então a gente tem essa responsabilidade de cuidar da beneficência. É uma das, por isso que a Bíblia fala para trazer os dízimos, né, e as ofertas para a casa de Deus. Para quê? Não é só para a gente ficar, não é só para o dinheiro ir para o pastor, só ficar na igreja, não. O dinheiro ele também tem esse caráter, os dízimos e oferta tem esse caráter assistencial, de socorrer aquele que está em necessidade. Claro que dentro da possibilidade da realidade de cada igreja, né? Por aí vai. Aqui na página 13, número 8. E o futuro da igreja é glorioso. Ela hoje aguarda pacientemente o dia em que, segundo o propósito eterno de Deus, será revestida de glória como noiva de Cristo, como noiva que é do Cordeiro de Deus. E aqui cita Colossenses 3,4 que diz: quando Cristo, que é a vossa vida, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, o futuro da igreja é glorioso, é de estarmos juntos com o nosso Deus, é de estarmos juntos com o nosso Pai Celestial. Então, Ele vai vir arrebatar a sua igreja. A Bíblia fala que ele é como um noivo à espera da noiva. Então vai haver essa celebração, né, que vai haver esse encontro, que nós vamos encontrar com eles e seremos como ele é. Assim como ele recebeu o seu corpo glorificado, assim nós seremos como ele é e o veremos, diz a palavra de Deus. 14, aqui agora a gente vai entrar aqui na página 14, tópico 6, a forma e significado de batismo. O Senhor Jesus mandou que a sua igreja batizasse aquelas pessoas que crescem no seu nome. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Número 1, seu significado. Quem pode ler? Batismo é uma manifestação externa. Uma graça interna. É o testemunho público da pessoa. Então, assim, é uma manifestação externa de uma graça interna. O que é isso? A graça de Deus nos alcançou. E quando nós nos arrependemos e entregamos a nossa vida a Cristo, essa graça de Deus trabalhou na nossa vida, no nosso interior, na nossa alma, no nosso corpo, no nosso espírito. Ele começou a trabalhar em nós internamente. Então nós nos tornamos uma nova criatura. Aí agora o batismo é um testemunho público de fé. Quando tem a celebração do batismo, você está publicamente dizendo: eu sou de Cristo e morri para o mundo. Minha vida não pertence mais ao mundo, minha vida pertence a Cristo. Então é uma manifestação externa do que aconteceu internamente, do que aconteceu dentro de você. É uma manifestação fora,
porque todos estão vendo, todos estão contemplando que no dia 20 de março, o Miguel e a Mariana declararam publicamente, abertamente a todos que agora a nossa vida é do Senhor Jesus e nós vamos fazer parte do corpo de Cristo agora, né? Ceando e por aí vai. Seu simbolismo. 2, lê para nós, Miguel, fazendo um favor. Batismo cerimonial, com água simboliza a ação purificadora de Jesus Cristo. Ou ainda, o lavar regenerador, renovador, produzido pelo Espírito Santo. Então, olha só. O batismo com água simboliza, então é um símbolo, né? Um símbolo é aquilo que representa alguma coisa. Por exemplo, na ceia, o pão. O pão simboliza, ou seja, lembra, aponta para o corpo de Jesus. O cálice, ele aponta para o quê? Para o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Então, aquele elemento, ele substituiu, né? Ele faz uma referência a Cristo e o corpo de Cristo na cruz do Calvário. Então, a água, ela simboliza que uma purificação do sangue de Jesus e o lavar regenerador e renovador produzido pelo Espírito Santo no pecador perdido no ato da conversão. Por que a gente fala de simbolismo? Porque a gente tem que entender o seguinte, que quando vocês se batizarem, pronto, eu me batizei, meu pecado foi embora junto com a água da piscina, ou do tanque, ou do rio, que seja, né? Foi embora? Não foi embora. A sua natureza, existe uma natureza dentro de nós que ela quer fazer o que é contra a vontade de Deus. Existe uma natureza carnal que ela quer fazer as coisas que são contrárias à vontade de Deus. Então, o que acontece? Por isso que a gente tem que viver uma vida no Espírito. Como? Orando, jejuando, consagrando, estudando a Bíblia. Não adianta. Pai, me dá forças, tá? A oração para você, a oração é importante, é necessário você buscar força em Deus. Mas se você buscar força em Deus e não ler a palavra, não estudar a Bíblia Sagrada, não vai adiantar de nada. Porque Deus não vai chegar assim e plim, toma força aí, né? Sabe? Não é assim um passe de mágica e tal. A força, ela vem, claro, a oração, a busca e a palavra de Deus que é alimento, é que fortalece. Então, se a gente tem que estar praticando essa vida diária e cotidiana da leitura, do estudo da palavra, louvando a Deus, porque a gente vai fortalecendo. Então, aquilo que você mais alimentar, você vai ser mais forte. Então, o que acontece? Aí a pessoa só alimenta coisas da carne. Ódio, rancor, inimizade, inveja, as coisas, né, da área sexual, essas coisas. Aí a pessoa vai ficar longe de Deus, vai ficar fraca e vai se desviar. Então, a gente tem que entender que a gente tem uma natureza humana. O batismo é um ato que você está publicamente confessando a Jesus. Mas não significa, porque tem muitas pessoas que acham, né? Vou me batizar e agora minha vida vai ser um passe de mágica. Não é assim. Você se tornou uma nova criatura quando você creu em Cristo e se confessou como Salvador. E agora você vai exercitar essa vida sua. Você, por exemplo, você se tornou, Miguel, você se tornou um aluno de bateria. Agora você não virou, virei o baterista, né? Virei o Aposan agora. Depois você vê, você conhece Alexandre Aposan? Depois você vai ver lá, então, quem é Alexandre Aposan. Você pode pesquisar lá, ele é crente. Aí você vai ver que eu estou falando de baterista, Alexandre Aposan.
Entrei na escola de bateria, pá, virei o baterista. Não, não é assim. Você entrou, agora você vai praticar todo santo dia, todo santo dia. Mariana canta, todo santo dia vai cantar, vai ensaiar, vai ensaiar, vai ensaiar. Ah, e vocês que estão na área da música, aproveitando esse gancho, não façam isso, pelo amor de Deus. Ah, irmãos, eu não ensaiei esse hino, mas é porque é para Jesus, eu vou cantar assim mesmo. Se é para Jesus, aí é que você tem que ensaiar e apresentar o de melhor. Se você não ensaiou, então não cante. Porque já viu isso? Tem muita pessoa que fala assim, né? Ah, irmão, eu não ensaiei não, mas como é para Jesus, eu vou cantar assim mesmo. Rapaz, se é para Jesus, a gente tem que oferecer o nosso melhor, né? Aí a pessoa fica usando essa desculpa para não ensaiar, para não treinar e tal. Então, assim, se é para Jesus, ensaie, treine e apresente o seu melhor para Deus. Então, só abrindo esse parênteses aqui. Então você entrou, vocês vão fazer parte do corpo de Cristo agora de forma mais ativa, participando do corpo e do sangue de Jesus Cristo, participando da ceia do Senhor. Vocês vão fazer parte agora da membresia da igreja, vocês vão estar lá com o nome lá como membros da igreja. Então, vocês vão agora até antes do batismo, todo mundo assim, não é porque eu batizei eu tenho que praticar, entendeu? É antes do batismo, porque assim, antes do batismo vem o quê? O arrependimento, né? Você entrega a sua vida para Jesus. Então, antes do batismo, você já se tornou uma nova criatura, você já se tornou uma nova pessoa em Jesus Cristo. Então, a partir daí, você começa a praticar, entendeu? Você começa a praticar, não é porque eu batizei que agora eu vou praticar, não. Você já vai praticando, batizou, continua praticando. Tá? Também para depois, não, o pastor falou que agora que eu sou batizado, então agora que eu vou praticar. Não, não é isso não. Por exemplo, no meu caso, eu me converti e eu só me batizei 2 anos depois. Por conta da minha situação, eu não podia ser batizado rápido. Então, mas eu fui batizado com o Espírito Santo muito antes de ser batizado nas águas. Eu comecei a pregar, a fazer a obra de Deus antes de ser batizado. Então, assim, eu já comecei a praticar minha vida espiritual muito antes de eu descer as águas. Então, 3, a sua obrigatoriedade aí, vamos lá, para a apostila. O batismo cerimonial é obrigatório porque é uma ordenança deixada por Jesus à sua igreja. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, é uma ordem, é uma ordenança, o batismo. Jesus disse, batizando-as. Ele não disse, se você quiser, vocês batizam, né? Não, Jesus ordenou, batizem em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Em nome da Trindade. Maneiras de realizar o batismo. Tem igrejas que batizam por aspersão, que é aquele jogar, né? Igreja católica, e tem algumas igrejas presbiterianas, algumas igrejas tradicionais que batizam a pessoa, né? Só na aspersão, borrifar. Nós acreditamos o quê? Na imersão, descer as águas. Porque, primeiro, a palavra baptizo no grego significa imergir. A pessoa desce. E o que acontece? Se é uma simbologia, é um símbolo de que você está sepultando ali, né? De sepultamento, como diz Romanos 6. Então, você não sepulta uma pessoa com um pouquinho de terra, né? Quando você vai sepultar alguém, você abre uma cova bem funda
e aí o caixão desce e você cobre aquele caixão. Então, aí desse jeito, né? Então a gente acredita, né, partindo da Bíblia Sagrada, do que é a palavra, as pessoas iam até o Rio Jordão para serem batizadas. Então a gente crê no batismo por imersão. Tem situações que, por exemplo, um pastor amigo meu estava fazendo um trabalho com uma senhora que estava internada. Ela já estava em estágio final de vida, não tinha como sair do hospital, e ela tinha o desejo da vida dela era se batizar. Antes de partir, ela queria se batizar. Se ela não se batizasse, ela iria para o céu do mesmo jeito, você entendeu? Só que ela tinha um desejo profundo. Aí não pode tirar do hospital. Ela não pode descer as águas, porque está extremamente debilitada. Como que faz num caso desse? Aí como é que o pastor fez? Ele pegou o lençol, colocou nos pés dela e cobriu ela, falou: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e tirou o lençol. Então, ela ficou feliz, extremamente alegre, e eu acredito que Deus recebeu esse batismo, Deus recebeu essa cerimônia. Então, em regra, a gente desce as águas como vocês vão fazer. Só que há casos excepcionais que Deus recebe, que não é problema nenhum. Mas, como eu já disse, são exceções, são casos específicos e tal, né? Então, vamos lá. Então, a maneira de realizar o batismo. E como que é realizado? Aqui, ó, no 5, página 15, número 5 aí, ó. Quem pode ler? Em nome da Santíssima Trindade, conforme o ensino do Senhor, Jesus Cristo. Então, em nome de quem? Isso. Então, lá no momento que vocês estiverem lá na piscina, o ministro vai falar: eu te batizo, eu como ministro, eu pastor fulano de tal, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai batismo lá na sede, né? Não, vai ser lá na Chácara dos Góis. Vai ser por conta da pandemia, para não aglomerar muita gente na sede, a gente está fazendo desde o ano passado lá na Chácara dos Góis. Lá é bom, lá é muito bom. Lá é grandão, lá tem campo de futebol, tem piscina. Vai. E até falar isso para vocês, vou falar para os pais de vocês, tudo, que aí cada um leva 1 quilo de carne, né, um refrigerante. Então, cada um leva uma coisa lá, porque depois a gente vai ter churrasco, vai ter almoço, vai ficar um pouco lá também. Aí vai ter a Santa Ceia lá, vai ser ministrada a ceia, tudo e tal. Por quem deve ser administrado? Número 6. Lê para nós, Miguel, por favor. O batismo geralmente é administrado por estrangeiro, devidamente credenciado. A princípio, a ordem de batizar aos que crescem a bolsa. Isso, devidamente credenciados pelo Senhor, para pregar o Evangelho e realizar as torais. Então, o que acontece? Geralmente é um presbítero, um pastor, né, que ministra o batismo. Mas, biblicamente, também a gente encontra passagens que irmãos
membro de igreja sem cargo, né? Batizou o outro. Então, em regra, a gente faz isso, né? O ministro religioso, por causa da experiência, né? Da hierarquia, né? Aí acaba batizando a pessoa. Mas numa situação, por exemplo, você ganhou uma pessoa para Jesus. Lá, vamos supor, estou lá numa roça, eu moro na roça, moro lá numa chácara. Aí eu ganhei aquela pessoa para Jesus. Eu não sou um obreiro, eu não sou nada. A gente tem que entender que todos que trabalham para Jesus é um obreiro, né? Todos têm que trabalhar para Jesus. Mas fala assim, aquele que tem um título, né? Uma função, presbítero, pastor e tal. Por exemplo, eu sou um membro de igreja. Eu não tenho cargo nenhum, não sou diácono, não sou nada. Mas eu ganhei uma pessoa para Jesus. Não tem ninguém para batizar, não tem nada. Eu posso batizar ela. Eu sou membro, eu sou corpo, eu sou parte do corpo de Cristo. Então eu vou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma das provas disso é a carta de Paulo aos Romanos. Quando Paulo envia sua carta aos Romanos, já existia uma igreja em Roma. Não foi Paulo que fundou a igreja em Roma. Então quem batizou aqueles crentes lá em Roma? Você não vê fazendo referência de nenhum apóstolo, de ninguém lá batizando. Então você não vê essa referência. Quando Filipe batiza em Atos dos Apóstolos, capítulo 8 ou 7, se eu não me engano, acho que é 8, quando Filipe batiza o servo da rainha, lá, da rainha da Etiópia, Filipe, ele exercia o quê? Ele exercia o diaconato, ele estava fazendo um papel de diaconia e pregando o evangelho. Então você veja só, ele pregou, ele batizou uma pessoa. Então a gente não pode, a gente tem que observar bem o que a Bíblia diz. 7. Quem deve ser batizado? O batismo deve ser administrado naquelas pessoas que se arrependeram e creram no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Aí, como eu disse para vocês, né? Que se arrependeram e creram no Senhor Jesus. Então, você vê que a mudança, a diferença, ela acontece antes do batismo. Porque o que acontece? Eu vou avaliar, geralmente os responsáveis pelo discipulado na igreja vai avaliar aquela pessoa. Não, igual por exemplo, vocês estão já numa idade que está apto para ser batizado, vocês entendem hoje o que é certo e o que é errado, né? Vocês entendem, né? O que é pecar contra Deus, o que é errar contra Deus. Então vocês têm esse entendimento. E aí, vocês já apresentam o quê? Uma conduta. Vocês já andam de uma forma que a gente vê, opa, então vamos discipular eles, porque eles já estão podendo ir para o batismo, né? Ir para o batismo. Então, o que acontece? Então, é como eu falei, eu não vou praticar as coisas depois que eu me batizar, eu já pratico antes. É igual a pessoa, vai ser consagrada diácono. Ela vai ser consagrada diácono porque ela já faz o trabalho de diácono. Ela não vai ser consagrada para fazer, mas ela já faz. Aí a consagração, receber o título, é um reconhecimento público da igreja de que realmente aquela pessoa faz aquele trabalho. Então vocês veem que as coisas sempre acontecem antes para depois, é como se fosse a coroação, né? Igual esses filmes que a gente vê aí, né? E tal. Então, por exemplo, a pessoa batalha, depois ela é coroada ou é premiada. Então, porque ela fez antes uma coisa para depois ela chegar àquilo ali. Então a gente tem que entender que quem deve ser batizado é quem se arrependeu de verdade, quem entregou sua vida para Jesus de verdade e Jesus mudou. Aí você vê uma mudança, você vê uma diferença
Aí agora não, agora essa pessoa ela pode ser batizada, né? Tá, o batismo deve ser administrado, a letra 8 eu já falei. A finalidade, número 9 aí, ó. O batismo nas águas tem as seguintes finalidades: obedecer a uma ordem deixada por Jesus, testemunhar publicamente da nova vida do salvo, unir o crente à igreja local e visível. Então, ou seja, primeiro, porque Jesus deu a ordem, né? Nós obedecemos e fazemos essa cerimônia. Segundo, como eu falei para vocês anteriormente, você vai testemunhar e testemunhar a nova vida do salvo. E unir o crente local à igreja visível, né? No momento que vocês se batizarem, aí vocês já estão aptos a participar todo mês da ceia do Senhor. Então, o batismo é aqui, ó, essa aqui, página 16. A gente está adiantando porque tem muita coisa e a gente tem poucos encontros, né? A gente só teria, teoricamente, mais um domingo e dia 20 já é o batismo. Suas limitações. O batismo não salva nem complementa nada na salvação de alguém. Isto quer dizer que ele não tem poder salvífico. A salvação é uma dádiva de Deus recebida unicamente pela fé em Jesus Cristo. O batismo também não fará o crente mais santificado, nem mais forte, nem mais abençoado. Então, perguntaria alguém: por que batizar se o batismo não tem virtude salvadora nem santificadora? A resposta à pergunta é simples. Batizamos as pessoas porque Jesus mandou que os que crescem nele fossem batizados. Porque é assim, tem uma palavra também de Jesus que diz assim: aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos que estão nos céus. Aquele que me nega diante dos homens, dos seres humanos, né? Eu negarei também diante do Pai e diante dos anjos que estão nos céus. Então, o batismo é uma cerimônia, uma ordenança, é uma cerimônia que realmente a pessoa tem aquela iniciação, né, no corpo de Cristo. Aí, a salvação é somente pela fé, não é por obras. Como assim? Eu não vou ser bonzinho, por exemplo, eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que fazer isso, aquilo, para eu ser salvo. Eu tenho que distribuir comida, eu tenho que distribuir alimento, eu tenho que ajudar as pessoas para eu alcançar a salvação. Não, isso não é. A salvação é pela fé, como diz Efésios 2:8. Você se arrependeu e creu e confessou a Jesus quando falaram para você fazer o apelo, ou para você repetir no apelo, né? Aí você verdadeiramente creu, aí você se tornou servo. Aonde que entra as obras? Você sabe me dizer onde que entra as obras? Depois, vocês têm alguma noção assim disso ou não? Vocês querem arriscar? Então o que acontece? As boas obras, elas vão mostrar aquilo ou em quem eu creio. Eu agora, como um salvo em Cristo Jesus, eu vou o quê? Praticar. E as minhas boas obras vai mostrar se verdadeiramente eu sou um salvo em Cristo. Você não faz para ser salvo, mas você faz porque é salvo. Porque você entende, agora como um cristão, eu preciso praticar.
Então, o que eu faço? Jesus mandou eu amar o meu próximo, eu abençoar o meu próximo, eu ajudar aqueles que estão em necessidade. Se tem condições financeiras, ajude financeiramente. Vocês, no caso de vocês, vocês ainda não trabalham, mas como vocês podem fazer? Como vocês verem um colega na escola triste, vocês podem chegar e falar de Jesus para ele. Olha, Jesus te ama, olha, eu vou orar por você. Então, é a sua obra. Essa obra está trazendo, mostrando em quem você acredita. Jesus me ensinou a ser assim. Então, quando você pratica, você mostra em quem você crê, em quem é seu mestre, em quem é seu salvador. Você não vai fazer para ser salvo, porque a salvação é uma ação de Deus, é Deus que faz a obra da salvação. É o Espírito Santo que convence, que muda a vida da pessoa, ele que transforma. Você e eu somos o quê? Os vasos de Deus, os escolhidos de Deus para poder levar essa mensagem. Mas quem salva é Jesus Cristo e somente Ele. Então o batismo, eu já te passo. Então o batismo não é quesito de salvação. Por quê? Por exemplo, a gente sabe que Jesus está para voltar a qualquer momento. Então, por exemplo, os nossos batismos são o quê? Março e setembro. Se até, vamos supor, se depois de março tiver pessoas aptas para serem batizadas e Jesus volta antes de setembro, a pessoa vai para o inferno? Não vai de jeito nenhum, porque ela não teve tempo. Se a pessoa ela rejeita ser batizada, aí verdadeiramente ela não é uma salva em Cristo Jesus, não. Aí eu acredito que aí a pessoa perde a salvação. Mas se ela está apta para ser batizada e Jesus volta antes do batismo, a pessoa vai para o céu, o reino dos céus, plenamente. E você não vai ser mais santo, e você não vai ser santificado porque batizou. O que vai te santificar é você orar, jejuar e estudar a palavra. A santificação, olha só, a salvação... Eu já falei isso para vocês na aula de santificação, né? A salvação, Jesus vem e te transforma numa nova criatura. Aí a santificação ele deixa para você alcançar, para você praticar. Não, agora vocês têm que ser santos, vocês têm que... Eu dei todas as ferramentas para vocês. Agora vocês têm que buscar, vocês têm que batalhar. Diga, Maria. Você tentou falar o quê? Carinho de você? Mas a sua parte você fez. Nem todo mundo aceita. A Bíblia fala assim: quem deu crédito à nossa pregação? Isaías 53, se eu não me engano. Quem deu crédito à nossa pregação? Então, se você vê na Bíblia, por isso que a gente precisa estudar a palavra. Porque a gente encontra todas as respostas ali. Jesus, quando veio pregar o evangelho, os fariseus faziam graça da cara dele. Quantas pessoas rejeitaram Jesus? Não, vai embora daqui, não quero você aqui não. Então, os judeus escolheram Barrabás ao invés de Jesus. Então, assim, a sua parte você fez. E isso é o mais importante. Deus viu que você fez a sua parte. Se a pessoa riu, se a pessoa não creu, aí é problema dela, não é seu mais. O problema é quando a gente fica calado, né? Aprenda uma coisa. Jesus não quer crente James Bond. O que é James Bond? James Bond é o quê? É um policial, é um agente secreto da coroa britânica. Então ele nunca pode ser revelado a identidade verdadeira dele. Ou seja, ele se esconde atrás de um número da agência. Ele é o 007, ele é o agente 007. Mas ninguém sabe de nada da vida dele, ninguém sabe de nada.
Então o crente também não pode ser desse jeito, o crente 007, o crente James Bond, que ninguém sabe que ele é crente. O povo olha para ele assim, ó, e nem sabe se ele é um crente. E as pessoas têm que olhar para nós e tem que... Não, aquele é crente. Vocês aprendam uma coisa. Nós estamos hoje numa... Vocês estão na escola, no começo aí, ó, vocês estão com 11 anos. Vocês estão o quê? No quinto... Não, sexto ou sétimo ano? Sétimo, né? Sexto? Então, assim... Essa juventude hoje, infelizmente, muitos pais não ensinam a palavra de Deus e não ensinam as coisas de Deus. Então, vocês têm um privilégio muito grande de serem ensinados na palavra de Deus. Podem fazer graça, eu não vou fazer isso não. Eu não quero fazer não, e tal, eu sou servo de Deus, não quero fazer. Vão fazer, podem fazer gracinha da sua cara, mas não cedam. Eu vou ceder para eu ser aceito. Não. Você vai só se lascar, perdão da expressão, eu estou sendo bem aberto para vocês. Se vocês cederem a sua crença, aquilo que vocês acreditam, por causa de querer ser aceito no meio da amizade, vocês é que vão se prejudicar. Não são aquelas pessoas. Pelo contrário, vocês estão ali para ser um referencial para aquelas pessoas. E como eu falei quarta-feira no estudo para os obreiros, o mais importante na vida de vocês não é só pregar. O mais importante na vida de vocês, aprendam, é o seu comportamento. Porque muitas vezes você pode não pregar, você pode não falar tanto de Jesus, mas a sua postura, o seu jeito de agir, o seu jeito de tratar as pessoas, o seu jeito de se relacionar, de agir, vai mostrar que você é um cristão. Porque tem lugares... Vocês conhecem o missionário Maciel, né? O genro do presbítero Gaspar, né? O marido da Laís e tal. Lá no México, quando eles estiveram lá no México, quando eles estavam lá, eles não podem chegar e falar assim, nós somos crentes, Jesus chama, não. Eles não podem chegar e ficar falando. Porque o México persegue muito cristão, muito crente, evangélico. Aí como é que eles faziam? Eles aprendem alguma coisa. No caso, Maciel, fotografia, né? Aí eles faziam as fotografias, participavam dos eventos e tal. Aí ali, agindo, né? Abençoando, tratando bem, educadamente. Aí as pessoas começavam, vocês são cristãos, né? Aí a pessoa vê, sabe? Então, na sua escola, haja como tal. Aí essa pessoa fala assim, não, eu não posso jogar esse joguinho, não, eu não posso fazer essa brincadeira, não, esse negócio de ficar, não aceito isso contraria, desagrada o meu Deus. Então, esse negócio de namorar agora, não, isso desagrada a Deus, o negócio de namorar agora não é a hora. Aí as pessoas vão fazer isso aqui. Aprenda uma coisa, gente. Deixa entrar aqui e sair por aqui. Porque o mais importante é a sua salvação. E com certeza tem pessoas na sua escola que também são crentes. Tem pessoas que às vezes nem é crente, mas é de boa, é tranquilo, sabe? Aí esse aqui é bom para você ganhar para Jesus, né? Então, não cedam na escola. Né? Eu falei igual você, né? Eu falei de Jesus, fizeram chacota, mas a sua parte está feita. E Deus vai te honrar por causa disso, sabe? E a semente foi plantada, você semeou. Aí a Bíblia diz que Deus é quem dá o crescimento. Então a sua parte você fez. Então vamos lá. Aí agora, como página 17. Como um batizado, como uma pessoa que ingressou no corpo de Cristo, vai fazer o quê?
vai participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela, olha aqui, ó, seu significado. É um símbolo, a ceia do Senhor é um símbolo memorial, ou seja, que traz a memória da morte redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, a obrigatoriedade, assim como o batismo é uma ordenança, a ceia também. Nós temos duas ordenanças na igreja, o batismo e a ceia. Então, assim como tem o batismo, tem a ceia do Senhor também. Aí os seus elementos é o pão e o suco de uva, né? O pão simboliza o corpo de Jesus Cristo, que foi pregado ali na cruz, no Calvário, no madeiro, e que foi... Jesus foi cuspido, chicoteado, a lança traspassou aqui, Jesus meteu uma lança aqui, Jesus, a coroa de espinho cortou aqui a testa de Jesus, sabe? Os pregos cortaram, atravessaram aqui, ó, e os pés de Jesus. Então foi uma coisa muito terrível que aconteceu. Foi muito terrível mesmo. Mas ele fez isso por amor. Ele fez isso, ele se doou por amar o ser humano, por amar aqueles quem ele criou, com o intuito de transformá-los em filhos de Deus. Então, quando você pega aquele pão, ele não se transforma no corpo de Jesus, mas ele simboliza, ele lembra, ele é um memorial. Ele traz a memória, ele faz você lembrar. Quando você olha, você fala, opa, Jesus morreu. Então a ceia, ela tem um caráter seguinte, ela é uma pregação. Ela vai lá para o passado, ela vem para o passado como? Que Jesus morreu e derramou o seu sangue na cruz do Calvário. No presente, que Jesus nos salvou, que Jesus está conosco, que Jesus é o nosso Senhor. E no futuro, que fala assim, né? Façam isso em memória de mim até que Ele venha. Então, aponta para o futuro, é uma pregação de passado, presente e futuro. Aí aponta para o futuro o quê? Que Ele vai voltar para me buscar, que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Porque quando ele subiu aos céus, ele disse isso, que ele viria. E lá em João 14, eu estou indo preparar lugar para onde quer que eu esteja, vocês estejam também comigo. Então, a ceia do Senhor, não encarem a ceia do Senhor, a nossa ceia é o terceiro domingo aqui do mês, né? Terceiro domingo do mês, tipo assim, como se fosse uma coisa normal que está na agenda da igreja? Não, a ceia do Senhor é um momento de reverência, de respeito, é um momento que você vai fazer uma análise, né? Você vai se analisar como cristão. E aí você vai participar daquele momento, daquele ato de fé, daquele momento maravilhoso que é a presença de Deus, que é a ceia do Senhor. Os elementos, né, pão e suco, os participantes são os que foram batizados e estão em comunhão com a igreja, porque tem muitas pessoas que são batizadas, mas que não estão em comunhão com Cristo e nem com a igreja. Pessoas que foram disciplinadas, foram afastadas da comunhão. Por exemplo, se vocês pecarem no sentido assim, de pecar porque quer pecar, não quer mais servir a Deus, aí você será afastado da comunhão. O que é afastado da comunhão? Você não vai participar mais da ceia e você não vai participar mais das atividades da igreja. Até passar aquele período, né? Por exemplo, você vacilou,
Aí tá de castigo. A mãe tomou o celular. Você só vai voltar a pegar no celular no dia que você cumprir aquele castigo. E cumprir e a mãe vê que realmente você tá de boa agora. Que você realmente tá de boa. E se não tiver, não pega nele. Então, é da mesma forma. O pastor da igreja e a comissão analisa o caso. A pessoa é afastada, depois que vê que há um arrependimento e que ela não vai fazer mais aquilo, aí a gente volta ela para participar da ceia e volta a participar das funções, né? Se cantava, se tem um cargo, alguma coisa, né? E tudo. Já falei, né, sobre a mensagem, os resultados e tal, sobre isso. E aí quando fala, deixa eu ver aqui, ó, 1, 2... Vamos finalizar essa aqui, o culto cristão, para depois a gente, na outro domingo, a gente finaliza já. Mas assim, eu quero saber de vocês estão compreendendo direitinho? Vocês estão tendo alguma dúvida? Assim, o meu linguajar está dando para entender tranquilamente, assim, tudo. Que é isso que é importante. Porque às vezes a gente ministra muito para adulto, né? Então, mas graças a Deus que Deus sempre colocou em mim essa preocupação de transmitir de uma forma bem simplificada, mas com bastante conteúdo. Porque tem pessoas que tipo, olha assim, vou ministrar para criança ou para adolescentes, no caso são pré-adolescentes, né? Aí vou, qualquer coisinha não. Aqui eu tenho o maior cuidado de ministrar coisas bem consistentes, porque o que dá sustância, como diz o pastor Jeremias, né? E aí, sustância? O que dá sustância é o mocotó, é o chambaril, é a costela, né? Você comer uma costela, uma comida pesada que dá força, né? Se você ficar comendo só folhinha, você não vai dar ter sustância nenhuma, né? Você vai virar igual a folha, vai voar junto também quando bater o vento. Então, vamos lá, o culto cristão. Deixa eu ver uma coisinha da ceia aqui. Tá, aí a ceia Aí o texto da ceia, 1 Coríntios capítulo 11, é o que a gente mais usa, né? Então havia-se isso aqui é importante para vocês. Havia-se uma bagunça, né? No culto da ceia ali em Coríntios, ali na igreja de Corinto, na Grécia. Aí Paulo falava assim, esperem uns pelos outros. A ceia é assim, assim, assim. Por quê? Porque antes da ceia, era comum a igreja de Corinto celebrar a festa do amor, a festa ágape. E o que era essa festa? Era o momento que as pessoas tinham um banquete de comida mesmo. Os irmãos se reuniam para se alimentar, ter um momento de comunhão. E aí os mais ricos não esperavam pelos mais pobres. Aí o que acontecia? Comia todo mundo na frente, quando chegavam os mais humildes, que talvez aquela refeição seria a refeição deles, aí cadê? Saia tudo com fome. Aí Paulo falava assim, não, vocês estão mortos de fome, então vocês comem em casa. E esperam os outros chegarem aqui. E aí os mais necessitados não tinham o que comer. E aí, ou seja, o que era para ser comunhão estava se tornando um momento de murmuração, de desordem, de bagunça. Aí Paulo falou, não, esperem uns pelos outros. E vocês não sabem discernir o que é discernir? É você julgar entre o que é certo e o que é errado. Então, eu tenho um discernimento que aquilo não é certo. Então, eu não vou fazer. Então, eles não tinham esse julgamento, não tinham esse discernimento. E aí, eles não sabiam eles não estavam entendendo o que verdadeiramente era o corpo de Cristo. E aí, em vez de se ajuntarem para a bênção, estavam se juntando para a maldição. Aí Paulo falou, não, vocês esperam pelos outros, vocês se reúnam,
vocês participem da festa e depois celebrem, que é o partir do pão, né? A ceia do Senhor vinha depois. Então isso é importante você saber. Porque às vezes a gente faz a leitura de 1 Coríntios 11, né? Então isso é importante. O culto. 18. O culto cristão é uma reunião de caráter espiritual, onde os membros e congregados da igreja se juntam, né, para adorar o Deus Todo-Poderoso, fazer oração ao Senhor e ouvir a pregação de sua santa palavra. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então é uma reunião de caráter espiritual, onde os membros e congregados, quem são os congregados? Por exemplo, são os que não são, vocês, por exemplo, vocês são congregados, vocês ainda não são membros, porque no momento que vocês se batizarem e tomarem a ceia, vocês vão ser membros da igreja, né? O congregado é aquele que frequenta, adora a Deus. Não é porque ele é um congregado, ele é menos importante, tá? Não é isso. É uma forma da gente falar, sabe? É uma nomenclatura. É o congregado, é aquela pessoa que congrega, está conosco, mas ainda não é membro do corpo de Cristo e tal. Aí tem os tipos de culto. O culto de oração, o culto doutrinário, que é o nosso culto de terça-feira, o culto de ensino da palavra. Outra coisa importante, que é muito dos jovens, eu tenho que ensinar aos jovens isso aqui, eu estou ensinando para vocês. O culto de vocês não é só aos domingos. O culto de vocês é toda terça, quinta e domingo. Então, o culto para a igreja é toda terça, quinta e domingo. Os que trabalham, obviamente, não podem vir. Os que têm algum impedimento, obviamente, a gente sabe que não pode vir. Mas ficar em casa, tipo assim, esse culto não é meu, não é para mim. Meu culto é só o culto dos jovens. Meu culto é só o culto do domingo. Não, está errado. O culto é o culto de ensino, é o culto público da pregação, né? Quinta-feira, domingo, e domingo pela manhã a escola bíblica dominical. Então, esses são os cultos que os membros e todos são para participar. Então, não é ficar em casa e, não, vou ficar aqui mesmo, não. Mas claro que você vem de acordo com a sua capacidade. Diga. Não, então é assim, aquela coisa, trabalhar, estudar, todo mundo faz isso a vida inteira, entendeu? Então, assim, muitas vezes a gente pensa assim, isso já aconteceu muito comigo também, não vou mais não por cada hora. Mas você pelo menos pega a parte da palavra, você pode não pegar o louvor, mas você pega a palavra, aí a palavra vai e fala com você. Já aconteceu muitas vezes comigo, eu falo que acontece comigo, eu não queria ir naquele culto não, tal, não sei o quê, não queria ir não, nossa, eu queria ficar em casa e tal, que é muito a fazer, né? Aí você fala, não, eu vou. Rapaz, quando você chega no culto lá, nos parece que aquela mensagem foi só para você. Claro que é para toda igreja, né? Mas você fala assim, rapaz, mas que mensagem. E te fala e você sai de lá revigorado, animado. Porque é o seguinte, eu tô aqui, terça, quarta, quinta, a semana passada sexta, aí domingo de manhã agora e domingo à noite eu tenho que estar todo dia. Mas fora isso eu tenho que trabalhar, né? Além do trabalho da igreja, que é um trabalho, eu trabalho às vezes tentando vender os apartamentos, as casas, né? Aí eu tenho que estudar para dar aula para vocês, eu tenho que estudar para dar aula de teologia, do curso de teologia que a gente ministra, eu tenho que estudar para pregar, eu tenho que estudar para a minha faculdade,
E eu tenho que. É assim a vida. Então, e aí a gente tem que arrumar tempo para o Senhor. Porque a gente arruma tempo para tanta coisa, mas o tempo do Senhor tem que ser aquele tempo de qualidade e aquele tempo importante. Culto de oração, a igreja se reúne para fazer, por exemplo, terça-feira a gente está com culto de oração. A terça agora é a última terça. A gente chega, ora, depois canta o hino e vai embora. Culto doutrinário é as nossas terças, né? Mas por enquanto a gente está só orando. Culto de oração está sendo domingo. Domingo tem, começa às 6h30. Chegou na igreja às 6h30, dobre o seu joelho e vá orar. Não fique sentado, olhando para o teto assim e tal, esperando começar o culto, não. Dobre o seu joelho, busque a Deus, tenha o seu devocional. Porque assim, quando a gente chega na igreja, que a gente dobra o joelho e vai buscar a Deus, o culto é mais leve. O culto flui mais. Tá? Porque a gente já chega e já se concentra e já vai para a presença de Deus lá. Não é chegar e ficar olhando e tal, não. Todos nós, principalmente domingo. Chegou, vai dobrar o joelho, vai orar, vai buscar a Deus. Ora ali, né, o tanto que você dá conta, depois você se levanta e tal. Você só vai orar muito se você praticar muito. Se você praticar pouco, você vai orar pouco. Né? Então, a parte componente dos cultos, eu já falei, os nossos são o quê? Oração, os hinos da harpa, que são os louvores congregacionais, leitura oficial da palavra, as distribuições, ministração da palavra, bênção apostólica. Em regra, a nossa liturgia é assim, segue essa sequência. A necessidade do culto, 4. Nós precisamos nos reunir para comunhão, para adorar a Deus. Não tem essa de, eu sou crente, eu vou congregar em casa. Não existe. Hebreus 10:24 fala, não vos deixeis de congregar como de costume. Nós temos que congregar, reunião. Você vê a Bíblia, convoca uma assembleia solene, uma santa convocação, se reúnam, arraial, que é o acampamento do povo de Israel no Antigo Testamento, né? A igreja, então a gente está sempre reunido. E o dever da realização do culto, que é para nós temos que prestar culto ao Senhor, e as bênçãos do culto, no 6, que o culto sendo oferecido a Deus com sinceridade de coração, traz bênçãos incontáveis para a vida do cristão, como, por exemplo, despertamento, renovação, santificação, exortação, edificação e consolação. Então, o culto é importante porque nós fazemos para Deus. E quando cultuamos a Deus, somos renovados, fortalecidos, santificados, somos abençoados. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos... Não, quando for assim, vocês podem se levantar um pouco, espicha as pernas e tal. Não precisa ficar sentado a aula inteira, não. Eu também, a minha perna está dormindo. Vamos orar? Mariana, faça oração, agradecendo a Deus. Sim, Deus. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui, Senhor. Sim, Pai, continua abençoando os teus filhos, Pai. Sim, Deus. Obrigado, Senhor. Seja conosco neste dia de hoje, seja com teus servos. Abençoa o culto nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Está em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês.